Marina Silva está mentindo no exterior, a ministra do Meio Ambiente do Lula está mentindo no exterior, essa é uma das faltas do vídeo. E a outra que eu também vou explanar é sobre a Greta, a prisão da Greta, né? Vou dar uma pequena aula sobre a prisão da Greta e a greve na Ucrânia. É um trava-língua, né? Prisão da Greta e a greve da Ucrânia. Então segura aí que você vai entender já já. Primeiro vamos começar pelo fácil. A Marina Silva, ela foi no Fórum Econômico Mundial e falou a seguinte mentira: tem mais de 120 milhões de pessoas no Brasil com fome, né? Em situação de fome. Não acredita? Eu vou botar aqui na base da edição. Segura. O mundo é desigual. No meu país tem 120 milhões de pessoas que estão passando fome. Que loucura, né, cara? Por que eu estou incomodado com isso? Primeiro, como internacionalista que sou, você está vendendo uma imagem para o país que ela é falsa, né? Segundo os dados oficiais, são 33 milhões de pessoas que estão em situação de fome no país, o que é grave e tem que ser feito algo a respeito, principalmente porque voltamos ao mapa da fome, tá? É algo que tem que ser prestado atenção. A segurança alimentar, principalmente pós-Covid, aumentou muito, né, a insegurança alimentar, e é uma coisa que tem que ser prestada atenção, tem que ter programas e o governo tem que fazer alguma coisa a respeito sobre isso para melhorar a situação dessas pessoas, tá? 33 milhões, mas não são 120 milhões. E por que esses números inflacionados que a ministra do Meio Ambiente mandou? Simplesmente eles detonam a imagem internacional do país e fazem parte de uma corroboração de uma mentira que vai ser levada a 4 anos. Vamos supor que esses números não melhorem, tá? Os 33 milhões, os números reais. No final de 4 anos, se essa mentira for repetida várias vezes sem ser refutada e virar uma verdade, ou seja, o mundo acreditar que mais da metade dos brasileiros, que nós somos 220 milhões de pessoas, 120 milhões estão em situação de fome, é mais da metade do Brasil, né? Se o mundo acreditar que mais da metade do Brasil está em situação de fome, daqui a 4 anos, assim espero, né? Se aqui não virar uma Venezuela, metade do Brasil não estará com fome. Então, já melhorou, entendeu? Esse é que é o problema. Você manipular números para ter o resultado mentiroso, né? Falacioso. Ou seja, se a partir de agora o governo não fizer nada sobre essas 33 milhões que eu externei preocupação logo no começo do vídeo, essas 33 milhões de pessoas brasileiros que estão passando situações precárias de fome, se o governo não fizer nada, chegar no final dos 4 anos, ele fala, olha só, tinha 120 e agora tem 33. Olha como é que melhorou. As pessoas vão replicar. Esse é o modus operandi da esquerda, inclusive. Eles ficam repetindo uma mentira até ela virar uma verdade. Eu cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar o mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões, a gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Eu não esqueço nunca, eu estava debatendo o Roberto Marinho e o Jaime Lerner em Paris. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu terminei de falar, o Jaime Lerner falou assim para mim, ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. É muita gente. E nós temos que rebater cada uma dessas mentiras. Já no começo. Parece que é uma pauta pequena, mas não. Cada ministro está soltando uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, tá? Tem que se prestar atenção nisso. O Lula, por exemplo, colocou uma ministra miliciana no governo, né? E ninguém de esquerda tá batendo, porque o Lula que colocou ela lá, né? A ministra mais suja que pau de galinheiro, tá? Ela, agora descobriram que tem R$1 milhão que ela gastou em gráfica fantasma, né? Na campanha. Ela, assim, tá mais suja que pau de marinheiro. E a esquerda, mesmo tendo como colega ministra desta ministra miliciana, acho que é Daniela o nome dela, depois eu vejo aqui na edição, mas vocês vão entender, eu vou botar a foto dela. Cara, essa mesma ministra que é colega da irmã da Marielle Franco, que é a esquerda brada a 4 ventos, que foi assassinada por milícia. E realmente as investigações estão levando a isso.
Agora, você tem uma ministra que teve a irmã assassinada por milícia, milícia, Greta e greve, né? Tudo no trava-língua. Uma ministra que teve a irmã assassinada por milícia, tirando foto lado a lado com a ministra miliciana, cara. É incrível isso, né? E as narrativas vão embora, eles não estão nem aí para passar pano para os corruptos preferidos. No Lula, né, nas indicações do Lula, não se toca e não se critica. Essa é a regra da esquerda. Agora, vou fazer uma pequena aula, uma pequena exposição para vocês de geopolítica, tá? A Greta Thunberg, aquela famosa ambientalista que era criança, que foi uma criança colocada na época que era criança, agora deve ter os seus 18 anos. Cara, criança foi dar lição de moral para chefes de Estado na ONU, e quem não aplaudisse, né, nossa senhora, quem não aplaudisse era aquele Deus nos acusa. O cara é contra o ambientalismo, não, por quê? Estão acabando com nossos sonhos, meu Deus do céu. A Greta, ela se mostrou madura agora, mas não sabe de nada de geopolítica. Ela está protestando, ela foi presa por protestar contra uma mina de carvão, tá? É uma mina de carvão que a Alemanha está tentando fazer, que o carvão é uma fonte energética, como vocês sabem. E justamente essa mina de carvão vai ser para dar mais poder para a Alemanha energeticamente perante a Rússia, né? Que a Rússia detém o gás natural, não sei se vocês sabem disso. Então, Pedro, o que tem a ver? A Greta foi lá protestar, porque mina de carvão polui. Vai ter uma mina, vai ser construída uma mina, vai ser ativada uma mina aqui? Não quero. Greta foi lá protestar. O problema é, a Alemanha só está construindo essa mina de carvão, está sendo praticamente forçada a construir essa mina de carvão, se não tem a ameaça dos alemães morrerem de frio, tá? O inverno da Alemanha é muito rigoroso e a Rússia, antes da guerra, a Alemanha já estava abrindo mão em prol do ambientalismo dessas fontes mais poluentes em prol do gás natural, que é menos poluente, né? Então, minas de carvão, essas coisas assim, foram escanteadas, até porque o Partido Verde na Alemanha ele ganhou muita relevância. Mas voltando para o tema, justamente por isso que a Alemanha está ativando as minas de carvão de novo. Por quê? Por causa da guerra da Ucrânia, né? Porque a barganha da Rússia foi exatamente essa. Nós detemos o gás, nós detemos as torneiras. Se nós fecharmos as torneiras, a Europa morre de frio, principalmente a Alemanha, que é muito dependente do gás russo. E se vocês interferirem no que eu estou fazendo aqui na Ucrânia, se vocês interferirem demais, encherem o saco demais, sabe que vai ter represália no gás natural. A Alemanha não está interferindo tanto assim como deveria estar para ajudar a Ucrânia, né? Justamente por ser refém, né, dessa matriz energética que a Rússia detém praticamente o monopólio, não vou dizer que é um monopólio, mas detém os maiores gasodutos que abastecem a Europa. E peraí, que tem uma mariposa voando aqui, tá? Mas tudo bem. A Rússia detém esse monopólio, entre aspas, e a Alemanha está tentando sair da posição de vítima para a posição mais confortável, né? Ela não pode interferir muito na guerra da Ucrânia, pode repudiar, pode dar uma sanção, apoiar uma sanção na ONU, né? Isso tudo é conversado, mas sempre tem a ameaça da Rússia cortar o gás e as pessoas da Alemanha morrerem de frio, né? Porque eles precisam do gás para aquecer as casas. Então, a Alemanha precisa ativar toda e qualquer fonte energética dela, poluente ou não, porque a vida dos alemães está em risco. Mas a mudança climática não aceita mais retroagir para carvão, diz Greta Thunberg. Então ela vai até a Alemanha, protesta contra a mina de carvão, atrasa as obras, atrasa todo o funcionamento das minas de carvão, dá baixa popularidade para o governo alemão, inclusive, né, porque estão prendendo uma das ativistas que tem mais notoriedade no mundo, né, e como ela ficou famosa como criança, as pessoas ficam vendo, poxa, prenderam a coitadinha, né, da criança. Só que ela não entende nada de geopolítica, né, porque a Alemanha está sendo forçada a fazer isso, senão os cidadãos dela podem morrer de frio. Assim, é triste, né? Engraçado que a Greta, ela, em vez de estudar a geopolítica, ela já discursou na ONU e não sabe nada de geopolítica. Ao invés dela estudar a geopolítica,
ela poderia ir protestar lá na porta do Putin, né? Poxa, olha só, a Alemanha tá tendo que destruir o meio ambiente por causa que vocês estão em guerra. Abaixa a guerra pelo meio ambiente. Cadê que ela vai? Aí não vai. Aí não vai, nem ferrando. Greta? Protestar contra Putin? Nem ferrando. Essa é um ponto principal que eu queria tocar a vocês. Por que não? Né? Porque a Alemanha é um país plenamente capitalista, plenamente democrático, tem viés liberal, né? Vamos dizer assim, apesar de ter muita coisa ainda que não chega a ser uma Suíça, mas tem um viés mais liberal, né? E você tem a Rússia, que também é capitalista, só que dá pra ver que é uma autocracia, né? Que tem um déspota lá no poder, né? Tem um cara que proíbe protesto, né? Pessoas foram presas por protestar contra a invasão da Ucrânia na Praça Vermelha, em Moscou. Então você não pode fazer qualquer coisa, né? E essa galera aproveita da voz que ela tem nesse país aqui, né? Que é na Alemanha, nos países mais livres, contra os países que tendem, né, até por causa do passado, né, tendem mais à esquerda, né, como Rússia. Então você pega uma hipocrisia aí, né? Na hora de protestar a favor, você vai para o país capitalista malvadão, né? O cara quer destruir o meio ambiente. Agora, quando a Rússia bota 250 tanques, fica estourando bomba lá e força com que a Alemanha ative minas de carvão e outras fontes poluentes e acaba danificando o meio ambiente, o protesto é na Alemanha, não é na Rússia, né? Não é contra a Rússia. Se tá com medo, obviamente, um medo justificado de ir na Rússia protestar, né? Você faz um protesto onde seja, onde for, protegida, né? Porque eu não quero a morte de ninguém. Agora, faz o protesto contra a Rússia, né? A Rússia que é a causa da Alemanha parar com o avanço ambiental que ela estava fazendo, investindo em fontes renováveis para reativar minas de carvão. A Rússia que é a culpada, não a Alemanha. Então, Greta, vai estudar um pouquinho não, muito. Você tem muito caminho para estudar pela frente, viu? Se vocês querem mais conteúdos como esse, por favor, se inscrevam aí no canal para dar uma moral. Quero chegar a 1000 inscritos e começar a propagar a palavra para mais gente.